Boa noite, primeira live do ano de 2022, dia 10/1 de 2022, e hoje eu vou conversar com você sobre crenças, como que as crenças influenciam no seu dia a dia, nas suas escolhas de vida, em tudo, né, que você faz. Rosângela, boa noite, deixa eu compartilhar a live com as pessoas. Já vai mandando também para as pessoas aí, Rosângela. Vai curtindo, deixando boa noite. Vai falando sobre áudio, imagem, como tá, se tá tudo bem ou não. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu tirar o som. E fazer um negócio aqui. Eu ainda tô tendo umas tosse, tá, gente? Eu não recuperei 100% da gripe, foi 95%. Mas 100% ainda não. Aqui. Aqui. E cadê? Compartilhado. Beleza, então vou esperar o pessoal ir chegando, tá? Daqui a pouco pra gente começar, mas obrigado quem já tá aqui. Minha tosse, tá? Eu acredito que não vai atrapalhar muito não, mas vocês vão aguentar um pouquinho minha tosse. Só um pouquinho. Beleza? E hoje a gente vai falar sobre crenças. É um assunto que, tipo assim, é um sempre tema de terapia, porque uma das coisas que a gente sempre busca investigar no processo terapêutico, até para que o processo terapêutico dê certo, é as crenças do paciente. Até as crenças sobre a própria terapia, né? Se ele já entra com uma crença de que aquilo não dá futuro, que aquilo não é certo, ou que ele não tem salvação, ou que ele não muda e tal, então a crença que ele coloca já vai determinar o resultado. E é isso que as crenças fazem na nossa vida. Elas podem determinar nossos resultados, tanto positivamente quanto negativamente, né? Crenças funcionais e crenças disfuncionais, né? Crenças que limitam e crenças que impulsionam, né? Possibilitadoras, a gente pode chamar assim. E a gente vou definir com você hoje, né, com vocês, essa questão das crenças, e lá para o final vou passar intervenções e trabalhar algumas questões técnicas aqui, até para te ajudar a identificar essas crenças, tá? Se você ficar comigo até o final dessa live, seja você aqui no ao vivo, ou você que vai assistir essa gravação em algum momento, com certeza você vai chegar no final dessa live sabendo mais sobre você e conseguindo identificar essas crenças, sabendo a importância delas e a influência delas na sua vida. Hoje eu vou falar sobre como as crenças vão ser formadas, o que são crenças, o porquê que é difícil mudar, mas como mudar, o que identificar, o que elas definem e como elas influenciam, tá, na sua vida. Eu vou abordar todos esses temas aí. E fiquem à vontade para fazer perguntas, para entrar em contato comigo depois, tá? Para vocês conseguirem adquirir mais conhecimento e sanar qualquer dúvida que possa te atrapalhar a ter o resultado que você deseja e a colocar em prática esse conhecimento, tá bom? Não vai dar pra fazer aqui. Deixa eu ver uma coisa.
A internet estava um pouco oscilando antes. Vamos ver como vai ficar agora, tá? Vamos ver como vai ficar agora. Então é isso, pessoal. Vou esperar mais um tempo. Quem assiste a gravação, sei que talvez esse momento seja meio ruim, mas aí você pode adiantar o vídeo mais pra frente ali, onde eu começo realmente o conteúdo, e você também pode assistir, se você quiser, e conseguir mais acelerado para otimizar o seu tempo. Talvez no tempo de assistir um vídeo aqui normal, você pode assistir 2 aí na gravação, mudando o tempo de reprodução do vídeo, tá? Tá chovendo aqui em Rolim hoje. Não sei se está chovendo em outros lugares. A chuva tende a dar uma interferência. Isso é normal, tá? Isso é normal. Ai, ai. Para vocês, quando eu tô falando de crença, gente, eu tenho que deixar bem claro que não são as suas crenças religiosas. As suas crenças religiosas ajudam a formular as suas crenças, tá? Mas eu não estou falando aqui de princípios, de dogmas, de escolha de religião, de religiosidade, tá? Porque é comum, né, a gente falar de crenças e as pessoas pensarem só no quesito religioso, tá? Que em crença do outro não se mexe, não. Não é de crença religiosa, mas as crenças você vai perceber que é a sua lente de vida, a forma de você ver o mundo, tá? E não só o mundo, a si mesmo e ao outro também. Aí, ó, o Rosane tá falando que aqui tá fazendo falta a chuva. Mas aqui em Rolim por esses dias tá chovendo bastante. Teve um dia que foi sábado. Sábado deu uma chuva forte aqui. Mas é assim mesmo. E já vão se questionando para vocês, né? Qual a importância dessas crenças? O que são crenças? O que você sabe sobre crenças? Uma das coisas bem importantes, que já colocando em prática o conhecimento de hoje, para te ajudar a assimilar melhor o conhecimento de hoje, para você assistir essa live hoje com a mente aberta. Porque as suas crenças podem te atrapalhar a assimilar o conteúdo de hoje. Porque as crenças ou te ajudam ou te atrapalham. E, por exemplo, pessoas que vão ter a crença de que não precisa de ajuda, de que tem que ser forte, de que tem que aguentar tudo isso é crença. De que ir no psicólogo é besteira, de que eu não vou pagar alguém para falar da minha vida, que ele não vai saber fazer nada, isso é fraqueza, que é perca de tempo, ficar falando de emoção, de pensamento e tal. Pessoas que vão ter essa crença, tá? Vão perder oportunidade na vida e, por exemplo, o conteúdo dessa live não seria pertinente. Ele assistiria talvez forçado por uma outra pessoa, mas não por intenção dele, tá? Então a gente tem que ficar atento aí às nossas crenças, tá bom? Então acredito que já vou começar. Quem for chegando vai chegando, e se precisar vai ter que assistir a gravação depois, tá?
Já passou-se uns 10 minutos. Então, o que são crenças? Tá? Crenças vão ser programações mentais. A gente pode definir elas assim também. Eu vou falar mais baixo também, tá, gente? Porque minha garganta não está 100%. Então, crenças vão ser programações mentais, conexões neuronais, né? Que está voltado para o seu aprendizado, para as coisas que você aprende. Então, as crenças, elas são aprendidas, elas são adquiridas, tá? Mas elas também, né? Elas podem ser modificadas depois de um tempo. É mais difícil modificar uma crença do que adquirir. Adquirir crenças é fácil. Manter elas também é bem fácil. Agora, mudar crenças, aí é difícil. Tá? Mudar crenças sozinho, sem nenhum estímulo, sem nenhum esforço externo, é praticamente impossível. Porque o ser humano vai ter um mecanismo de sempre buscar formas de alimentar a sua crença. Tá? Isso é a tendência natural. Então, todos os fatos que acontecerem, as experiências que eu tiver, vai ser para colaborar para a manutenção daquela minha forma de pensar. Então, para eu mudar a crença, eu tenho que pensar de uma forma diferente. Eu tenho que perceber que minha forma de pensar não está sendo eficiente ou que não é tão boa assim. Como que eu vou conseguir isso? Só com estímulo externo. Então, pode ser por leitura de livros, pode ser por experiências novas, pode ser por terapia, pode ser por conversa, tá? Mas geralmente é voltado para conhecimento de desenvolvimento pessoal, profissionais da área do desenvolvimento humano, tá? Terapeutas, psicólogos, né? Às vezes psicopedagogos, pedagogos, educadores, coaches, hipnólogos, treinadores de habilidades sociais, né? E assim vai, tá? A gente pode dizer também que as crenças é a forma que você tem de se colocar no mundo, a sua maneira de se colocar no mundo, tá? De se comportar, de perceber, de ser, de se conectar, de aprender. Então as crenças, elas são sinapses neuronais e elas são aprendidas. Esse é o primeiro ponto aqui para você adquirir, tá? Esse é o primeiro ponto. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, se o link foi para onde eu deveria ir. Mas não foi. Deixa eu ver se eu mando de novo. Vou mandar aqui, né, cabeça. Mandei de novo. Deixa eu ver. Acho que foi sim. Tá. Ok. Continuando? Bora continuar então. A crença pode ser aprendida e elas vêm te impulsionar, tá? Ou te colocar para trás. Como se a crença vai ser formada? Com base no seu padrão de vida, tá? As suas conexões, as suas experiências de vida vão formar a sua crença. A sua crença, ela vai ser meio que lapidada, você vai bater um martelo nas suas... As crenças vão ser o pilar do seu movimento, da sua estrutura mental, da sua forma de ser, da forma de ver o mundo. Esses pilares vão ser construídos, tipo assim, até os seus 7 anos, com 10 anos já vai estar tudo formado. Tá? As suas crenças bases, nucleares, os seus princípios basilares vão estar formados. Eles nunca mais vão ser 100% modificados. Tá? Sempre vai ficar ali. Talvez, né? Boa noite, Sheila. Seja bem-vindo. Sheila não, perdão. Sirley. Sirley, tô trocando os nomes aqui. Elas podem ser modificadas, elas podem ser talvez até reprimidas de certo modo, mas elas sempre vão estar ali. Então até os 10 anos já vai estar tudo certo. Tá? E vai depender também da educação que você teve dos seus pais. Você vai adquirir e repetir crenças, né, dos seus educadores, professores, escolas, ó, o trovão, ó, igreja, que mais?
suas experiências de vida, educadores, pai, mãe, escola, igreja. Resumidamente vai ser isso. Cultura, esqueci um negócio. Cultura, tá? A sua cultura, o país que você vive, também isso vai influenciar na forma de você mudar as suas crenças. As crenças a gente pode definir também como as suas certezas, aquilo que você acredita possível, aquilo que você acredita impossível, tá? E por isso que é mudada. Há um tempo atrás, quando que ia imaginar que a gente poderia, que o pessoal ia imaginar que a gente ia se conversar por meio de uma tela, né? Que ia ter uma câmera que ia transmitir minha imagem para uma outra pessoa ao vivo. Ia ter a crença de que isso era impossível. Essa crença iria limitar de chegar a esse modo. Pessoas que acreditavam que isso é possível transformou isso em realidade, né? Então, as crenças também vão se mudando. Por isso que elas podem te limitar ou elas podem te impulsionar. Então, a crença vai estar voltado para as certezas que você tem, né? Porque quando você tem uma crença, aquilo é certeza para você. Porém, a sua certeza é diferente da certeza do outro. E aí começa a aparecer os conflitos, né? Então, a base das relações humanas, né? O ser humano é um ser vivo relacional, vai estar as crenças, tá? As crenças vão definir muito essas relações. Na verdade, é uma causa mútua de efeito, né? As relações implicam, interferem nas crenças da mesma maneira que as crenças também vão interferindo nas relações. A crença também vai determinar a sua forma de reagir, tá? Às situações e a forma também de você tratar as pessoas, e ela vai ser a base do seu pensamento. O seu padrão de pensar, o seu esquema mental, tá? A forma de você ver a si mesmo, que são os pensamentos, né? Que são as frases, as vozinhas da sua cabeça, elas são originadas, elas brotam, elas nascem, são lançadas com base na sua crença, tá? Então, ó a tosse. Deixa eu pensar num exemplo aqui de pensamento e crença. Tá. Se você tem a crença de que as pessoas não prestam, você tem que desconfiar de todo mundo porque todo mundo tende a fazer mal para você. Isso é uma crença, tá? Então você vai sempre pensar, por exemplo, você vai conversar comigo na rua. Epa, fica desconfiado, o que será que ele está querendo passar a perna em mim? Ele está falando isso, mas ele deve estar querendo alguma coisa em troca, tá? Seus padrões de pensamento vão ser esses. Por quê? Por causa da crença de que não dá para confiar em ninguém, né? Entende? Então a sua crença vai originar seus pensamentos. Então o mecanismo de encontrar sua crença é pegar uma seta descendente do seu padrão de pensamento, né, da situação do que você pensou, e ir questionando até chegar na crença, tá? E isso determina totalmente as suas escolhas. As crenças vão determinar a forma que você se vê, as concepções, o significado, o julgamento que você tem de si próprio, do outro e do mundo, tá? E do mundo entra também o futuro, né? A gente pode colocar o futuro, de si próprio, do outro e do futuro. O futuro é perigoso, o futuro vai dar errado, o futuro é uma crença que você tem, tá? E aí, a gente na TCC, né, na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com 3 princípios de crença centrais, né, nucleares, disfuncionais: a crença de desamor, desvalor e desamparo. Pessoas com uma crença, e isso tudo vai ser com base nas suas experiências de vida e assim vai. Pessoas com crença de desamparo, elas sempre vão se achar incapazes, como se não fosse capaz de realizar as coisas, que elas são um fracasso, que não vai dar certo, tá? Que ela está desamparada. Então ela não sente confiança em si, ela não sente confiança no outro e não sente confiança também no futuro. Então tem pessoas ser bastante ansiosas, né? Crença de desamor, ela está ligada com a pessoa que sente que ninguém me ama, eu não sou digna de amor, eu não me conecto com ninguém, de desconexão, que tende
a causar, todas vão causar depressão e ansiedade, mas o desamparo traz um pouquinho mais de ansiedade e o desamor traz um pouquinho mais de depressão. E tem a de desvalor também. A de desvalor é um misto, né? Porque a pessoa vai achar que ela é ruim, que ela não é capaz, que ela não é boa o suficiente, e assim vai. Pode ser a pessoa ter as 3 crenças, pode ser a pessoa ter 2, mas uma tende a ser mais forte, atuar mais na vida da pessoa. Então, isso é de muita importância para as suas escolhas, para seus planos. Quem aqui fez plano para ano novo? Todo mundo faz, no mínimo uma expectativazinha de esse ano eu vou buscar fazer tal coisa e tal. Tanto a formulação desses planos de ano novo vão ser limitados dentro da sua crença, e tanto a execução disso vai ser influenciado por base das suas crenças, tá? Por exemplo, crenças de dinheiro, né? Tem pessoas que, se a pessoa tem a crença de que pobre tem que trabalhar e só rico pode estudar, a pessoa nunca estuda, a pessoa só trabalha porque a crença dela é que a vida é assim mesmo, então ela não pode mudar o patamar na vida dela. E assim ela segue seguindo o fluxo. Se eu não consigo imaginar pessoas que querem ganhar mais, mas elas não conseguem nem mentalizar, né? Por exemplo, crenças limitantes de dinheiro. Você consegue imaginar você com 1 milhão na sua conta? Agora você consegue imaginar, vou imaginar menos, 100 mil. E você consegue imaginar todo mês tendo 100 mil? O que você faria com esse dinheiro? Você consegue pensar? Tem pessoas que não conseguem nem imaginar com esse dinheiro na conta, nem imaginar ganhando isso. Se não consegue imaginar ganhando isso, como que ela vai ter pretensão? Crenças de que só pobre vai para o céu, rico não vai para o céu, ser rico é mal, né? E isso tudo vão ser crenças que vão te distanciar de conseguir ter mais renda, não. Tá? Crenças sobre relacionamento. Eu quero ter um relacionamento, mas sei lá, eu fico com uma crença, e muitas vezes essas crenças são inconscientes, no sentido do quê? De que eu não percebo que elas existem, que eu não percebo que elas me comandam, que elas imperam. Tá? Por eu não ter atenção nela, ela fica inconsciente. Né? Crenças de que nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, de que casamento é perca de tempo, de que você nunca se deve falar a verdade 100% para alguém. Isso tudo são crenças, princípios, filosofias de vida, você pode chamar dessa maneira. E aí a pessoa entra no relacionamento e não dá certo. Lógico, todo relacionamento ela já entra com essa crença. E aí fica com essa luta. Eu quero me relacionar, mas eu tenho uma crença de que eu não posso me entregar, de uma crença de que homem não presta, de que mulher não presta. Entendeu? Então as crenças de si, do outro, do futuro, das suas condições, vai determinar muito a sua realidade, do que você vive, do que você se acha capaz ou não, dos progressos que você pode ter ou não. As crenças é aquilo que você acha possível ou impossível. Se eu acho impossível conseguir um dia na vida ter dinheiro, isso já não mais dinheiro do que eu quero ter, ou ter sucesso, com base no seu sucesso, daquilo que você acredita. Se você acha isso impossível, que você não é capaz, que você não tem amparo e assim vai, como que você vai conseguir, se nem mentalmente? Se imaginar, sonhar que é de graça, você não consegue fazer, imagine a execução, não rola. Tá? Então pensa nisso, quais são as suas crenças? Quais crenças que você tem que impedem você de ter um relacionamento melhor, uma vida financeira melhor, uma saúde melhor? Tá tudo ligado, gente. Se questione, muitas vezes as coisas ruins que você vive na sua vida pode estar sendo causados pelas suas crenças, tá? Que eu não posso receber ajuda, que receber ajuda é errado, que eu tenho que aguentar tudo, que eu não tenho mais solução, ou que a situação é essa mesmo que não muda, entendeu? As crenças ditam a sua realidade, tá? Porque os pensamentos ditam a sua realidade. Eu também não falo isso aqui? E os pensamentos são causados pela crença. Eles são filhos da crença, né? E ninguém tem uma crença igual. Até pessoas dentro de uma mesma crença religiosa vão ter a vivência da sua espiritualidade diferente. Pode ter crenças parecidas, mas nunca todas as crenças vão ser iguais, nunca. Tá? E aí a sua vida toda você vai passar ou reforçando as suas crenças
ou refutando. Por exemplo, eu tenho uma crença de que, exemplo, tá, gente? Eu sou melhor do que todo mundo e, sei lá, meu jeito de dirigir carro é o melhor jeito que tem, o jeito que eu aprendi, desenvolvi, é o melhor jeito que tem, e que todo mundo que dirige diferente dirige mal. E aí toda vez que eu sofro, que eu vejo um acidente, ou alguém bate em mim, eu reforço, tá vendo? Se dirigisse do jeito que você dirigir, que eu aprendi, não teria batido. Eu reforço que de fato a minha forma de dirigir é melhor. Eu nunca bati o carro, você já bateu tantas vezes, então sua forma não funciona. Então eu vou sempre reforçando a crença. Isso é normal. E como a crença está voltada para a nossa identidade, até para a personalidade muitas vezes, por que é difícil negar a crença? Às vezes, a negar uma crença, eu estou negando princípios, eu estou negando origem, eu estou negando minha essência, eu estou negando o que eu sempre fiz. Então eu estou negando eu mesmo. Então se eu não acredito, se isso que eu acredito não é real, eu não sou real. Então dá uma crise existencial, por isso que é difícil. E por isso a gente busca reforçar a crença, porque mesmo ela sendo disfuncional, a gente precisa de alicerce. A crença são nossos alicerces. E aí mesmo sendo disfuncional, eu tenho que me apegar a essa crença, porque se eu me desapegar, eu fico sem base. Aí eu caio num desfiladeiro, sem ninguém para me segurar. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou cair? E aí dá esse medo. Por isso que mudar a crença é difícil, tá? Tá entendendo até aqui? Tá tranquilo? Tô falando demais ou não tá? Vou dar uma pausa para beber uma água para minha garganta. Não falam para mim, tá? Então as crenças, elas podem ser funcionais ou disfuncionais. Se eu acredito que não, se eu seguir esse método, eu acredito que eu sou capaz sim de abrir uma empresa e de conseguir faturar, e eu vou fazer um planejamento para isso, e se eu seguir esse passo eu vou fazer, e se eu não executar, eu acredito que isso é possível, eu já me vejo lá na frente, a pessoa com certeza vai executar. Não vai ser do dia para a noite, mas ela vai conseguir chegar. Agora, se ela pensar, não, mas é tão difícil, aí ela pensa em abrir empresa, aí ela já pensa nas coisas que dá errado, e fala, nossa, aí ela nem começa. E aí nunca tem uma empresa. Então a crença pode causar sofrimento. Muitas vezes ela impede de você realizar o que você quer. E você fica nessa luta interna de realizar o que você quer, daquilo que você deseja, porém sua crença, com base na sua experiência de vida, seus vínculos, tá? A crença está totalmente ligada a vínculo e relacionamento. Totalmente. Aí me impede. E aí eu não realizo. Aí eu fico frustrado e assim vai. Na verdade, eu até te pergunto o seguinte. Eu deixo uma pergunta no ar aí para você ir refletir. Não precisa me responder, não. Se quiser responder, eu acharia bacana, mas não precisa. Para você, pensa aí, para você, como que o mundo é? Como o mundo é para você? O mundo é isso, o mundo é aquilo outro. Como que o mundo é para você? Pensa aí nessa resposta. O que o mundo significa para você? Como você definiria o mundo? Pensa aí no mundo. No mundo que vem na sua cabeça. Tá? Pensa. Tá? Pensa nisso daí. Mais pra frente eu vou falar por quê. Tá? Se você quiser eu vou focar só no mundo. Mas se quiser de brindes, vai se questionando. Pra você, como que você é? Qual a concepção que você tem sobre si mesmo, de quem você é? O outro, como que o outro é? Qual a definição que você tem dos outros? Para você, o futuro é o quê? Tá? Pense nessas respostas, isso aí determina suas crenças, está totalmente ligado. Tá? Se questione sobre isso. Então, eu já falei de disfuncional, tá? As crenças também vão ser as suas regras, tá? Seu julgamento, suas suposições para se adequar ao mundo, para se adequar a si mesmo, para se adequar ao futuro e para se adequar aos outros.
tá? Então as crenças ela vai trazer essa adequação. E ela está ligada à comunicação. A forma que você se comunica vai estar ligado com as suas crenças. E a forma que foi comunicado com você também influencia na formulação das suas crenças. Também é mão dupla. A sua crença determina como você se comunica. E como foi comunicado para você no seu processo de aprendizado, determina também as suas crenças. Tá? E por incrível que pareça, tanto para a comunicação, tanto para as crenças, elas não são necessariamente racionais. Muito pelo contrário, via de regra, elas são predominantemente emocionais, por isso que é difícil mudar. Tá? São raízes emocionais, conexões emocionais, de vínculo, de afeto, que vão originar essas crenças. Quem já assistiu, por exemplo, o filme Divertidamente, da Pixar, né, que tem a Molly, acho que é Molly, a personagem principal, aí aparece lá, né, as emoções mexendo na cabeça dela, no painel de controle, tal, e aí tem as ilhas, né, Ilha da Bobeira, Ilha da Família, Ilha do Hockey, não lembro se fala assim, Hockey ou Hockey, de gelo, né, acho que eram essas três. Essas ilhas são as crenças. Pode ver que cada memória é estimulada por uma ilha, tá? Então o filme ilustrou bem aquilo lá. Então funcionaria mais ou menos, não literalmente, daquela maneira. Tá bom? Então são questões emocionais, não são racionais. E por não ser racionais, elas, né, a emoção tende a nos dominar. Para a gente conseguir dominar as crenças também, a gente precisa dominar as emoções. Faz sentido isso? Eu tinha parado para pensar? Tá? Estou lendo minhas anotações enquanto vocês vão pensando. E por não ser necessário um raciocínio, elas também ficam instintivas, ou seja, não conscientes. Então vocês podem ter várias crenças, tá, sobre o mundo, sobre as situações que são inconscientes. E você nem percebe. Às vezes você até fala, manifesta, mas você não percebe que isso é uma crença e que isso está te impedindo. Então, tanto sobre o dinheiro, sobre relacionamento, sobre saúde, assim vai. Por exemplo, o Brasil não vai para frente aqui, não tem futuro. Isso é uma crença. Tem tanto fatos que colaboram para você ter essa crença, você vai buscar essa crença, tem tanto fatos que colaboram para não pensar dessa maneira. Tá? Que outra crença a gente pode ver que popularmente tem? Né? Que psicólogo é para louco. Se você acredita nisso, você quando sente a necessidade de ajuda, ou às vezes até eu falando alguma coisa aqui, mas você tem essa crença, aí você percebe, eu acho que eu preciso ir. Só que vem a crença, mas alguém de autoridade, né, fala pra você, mas isso é frescura, isso é coisa pra louco. Isso impede você ir. Então se questione. Boa noite, Ivanusa. Se questione aí sobre suas crenças, tá? Se questione. Então ela pode ser uma ideia que te limita, que te paralisa, tá? Por exemplo, imagine que você está numa selva e sua vida toda foi aquela selva, aquela experiência. Você não consegue pensar que o mundo pode existir um mundo com computador, com tela, com cama, com casa, com telhado, porque aquela é a sua realidade. Então você vai pensar no futuro não muito longe, você vai pensar só na carne, né? Você vai pensar, por exemplo, o sucesso para mim vai ser quando eu conseguir ter um lugar para pendurar uma carne de 50 quilos, um javali, porque ultimamente só estou conseguindo guardar lebre, ou pior, só estou conseguindo coletar frutas. Eu vou ser muito bem sucedido, vou estar 100% feliz quando eu conseguir fazer uma arma para caçar o javali e um lugar para armazenar o javali. Isso daí vai ser o máximo que você consegue pensar. E tem um mundo todo lá fora. Por que você não consegue imaginar aquilo lá? Porque o seu campo de visão, o seu mapa de mundo, o seu mapa de vida está limitado àquilo. Tá? Então, por exemplo, no dia que você mora num apartamento pequeno, de aluguel, com seus pais, quando é criança. E aí você pensa assim, quando eu crescer, dinheiro mesmo, eu vou ser bem sucedido quando eu conseguir comprar um desses apartamentos pequenos.
Isso é o teto. Você só pensa até ali, você não passa daquele limite. Enquanto você poderia estar pensando em comprar todos os apartamentos, ou morar numa casa maior, ou morar num condomínio, ou até morar fora do Brasil. Você não pensa isso, porque sua crença te limita só aquele pensamento, porque aquele é seu mapa. Tá? Entende isso? Ou então as crenças podem ser possibilitadoras. Por exemplo, aqui na live, né? Eu poderia ter uma crença limitante, igual muitas pessoas têm, ligada a medo de falar em público, de o que as pessoas vão pensar. E se não aparecer ninguém? E se eu falar alguma besteira? E se me julgarem? E se me questionarem? Né? E aí só por eu pensar nisso, ficar com essa crença de que talvez eu não sou bom o suficiente, ou que não vão gostar de mim, eu nem falo, nem faço a live. Tá? Agora, como eu posso ter uma crença diferente que me possibilita, ó, independente, se tiver uma pessoa, eu vou falar para uma pessoa, e se não tiver ninguém, eu vou fazer mesmo assim, vou ficar a gravação, e se alguém quiser assistir a gravação, depois vai estar a gravação. Mesmo que não apareça ninguém, eu vou fazer, porque meu comprometimento, antes de ser com vocês, é comigo mesmo, com o meu objetivo de compartilhar o conhecimento que eu tenho, de ajudar quem quer ser ajudado, de distribuir o conhecimento que possa estar acessível para aqueles que não conseguem pagar por um livro, não conseguem pagar por uma terapia. Então eu vou oferecer conteúdo. Gente, tem a playlist lá com 40, fechou o ano com 44 lives. Velho, são 44 lives, tipo assim, que se a pessoa assistir, vale aí praticamente por uns, sei lá, uns 3 meses de terapia. Se você não pode pagar 3 meses de terapia, assiste as lives. Não vai substituir, de maneira nenhuma, mas muito conhecimento que eu já passo em terapia, eu passo lá nas lives, e você vai facilitar muita coisa na sua vida. Tem muita live que eu passo coisa prática, entende? E eu poderia ter uma crença que limita e não está fazendo isso, mas a crença que eu tenho me possibilita. Compromisso comigo mesmo, compromisso com compartilhar, né? Eu sei que eu consigo falar em público, eu tenho domínio, tenho segurança no que eu sei confio no que eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu sei, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho muito para aprender, que quase não sei nada, né? Tem esse dilema, entende? Então quais são as crenças que te limitam? Você tem mais crença que te limita ou você tem mais crença que te possibilita? Tá? Gente, hoje eu estou falando mais calmo, mais tranquilo assim, por causa da minha voz, tá? Eu tô até achando que eu tô falando mais baixo, porque minha voz não voltou 100% com a potência que eu tenho, tá? Por exemplo, eu podia não fazer a live de novo por causa disso. Não vamos entender, minha voz está ruim e tal, vai ficar feio, tô estranho. Poderia não fazer a live porque eu tirei a barba. Tô feio, vai ficar esquisito, o que as pessoas vão pensar, não tô mais seguro e não fazer. E assim vai. Então pense, quais são as crenças que te limitam e quais as que te possibilitam? Você tem mais crença que limita ou você tem mais crença que possibilita? Tá? E continua pensando aí na crença que você tem do mundo, o que para você, como que o mundo é, tá? Tá. E a crença vai ser a sua base para você viver. E você precisa também de base para você mudar, tá? Você precisa mudar as crenças muitas vezes. A gente tem que saber que a gente tem que ser dinâmico. E tem crença nossa que parece que é bom, mas não é não. E aí essa base vai ser interferida, né, para você conseguir mudar essa crença, vai ser a autoestima, você se equipar com o conhecimento, você ter experiências, tá? Sem isso, se você acha que você é incapaz, que as coisas não têm solução, que você não é bom o suficiente, se você não se nutre com novos conhecimentos, não se equipa com ferramentas, não vai acontecer nada. Se você não tiver novas experiências e não poder pensar, né, imaginar o futuro, não vai acontecer nada. Então você fica sem base para mudança. Tem uma frase que eu descobri que era usada na guerra por soldados, que era assim: você lembra que eu falei que a crença está ligado para aquilo que eu acho possível e para aquilo que eu acho impossível, né? Limita ou possibilita.
E a crença se manifesta, gente, em frases, tá? Nos seus pensamentos. Em frases, princípios, dogmas, valores que você escutou de geração em geração. E muitas vezes, mesmo sendo de geração, mesmo foi sua bisavó, sua avó que falou, desapega, tá? Da figura afetiva da sua avó, tá? E renega a crença. Porque muitas vezes a crença é ruim, mas eu não desapego porque mas foi minha avó que me ensinou. E eu acho que eu renegar essa crença é a mesma coisa que eu renegar minha avó. Não, uma coisa é você renegar a crença, outra coisa é você renegar todo o significado que sua avó tem, tá? Mas enfim, voltando a falar da frase. A frase era assim, falava assim pros soldados, né? O possível a gente faz agora, o impossível a gente deixa para depois. Porque na guerra, imagina aquela situação de pressão. Boa noite, Elia. Naquela situação de pressão, muitas situações que apareciam, que misericórdia, o soldado já esgotado, com a cabeça ruim, vendo gente morrer. Não, isso é impossível, não tem como fazer, isso é impossível. E aí fala assim, ó, o possível a gente faz agora, chamando para ação, né? O impossível a gente faz depois. Tanto mostrando que vai fazer de um jeito ou de outro. E que o impossível é só uma questão de execução. Tá? E só vai ver se é impossível ou se é possível, na verdade, quando você executar. Então foca no que é possível. No possível a gente faz agora, no impossível a gente faz depois. É até uma frase que você pode utilizar para si, né? De você falar, é impossível conseguir um emprego, é impossível passar no concurso, é impossível entrar na faculdade, é impossível ser bem sucedido na minha carreira, é impossível conseguir um bom relacionamento. Qual é o seu impossível? Isso pode ser uma questão de crença, não de realidade. Pode ser uma realidade que você está vivendo, que você está construindo essa realidade. Porque possa ter certeza. Lógico que tem influências externas, a gente não pode desconsiderar isso, mas muito da sua realidade quem faz é você. Do seu mundo interno. Tá? Então, você pode utilizar essa frase. Impossível eu faço agora. O impossível eu deixo para depois. Tá? Eu faço depois. Ok? O que você achou disso? Você acredita que você está com base suficiente para mexer nas suas crenças? Com autoconfiança, autoestima, se equipando com ferramentas, com conhecimento e tendo novas experiências? Sim ou não? Pensa aí, tá? Então eu já falei que é mais fácil adquirir do que mudar uma crença. A gente está sempre buscando reforçar a crença, ou a gente luta contra ela quando causa um sofrimento. Quando a gente luta contra a crença? Quando eu quero uma coisa, só que minha crença me impede. Eu quero ser rico, mas não consigo nem imaginar que eu seja digno de ter dinheiro. Eu quero ter um bom relacionamento, mas eu sempre fico pensando que ninguém presta, que eu não posso me entregar para uma relação. Entendeu? Então, ou você está lutando contra a sua crença, ou você está reforçando ela, ou uma ou outra. E aí, nessa fase de adquirir novas crenças, depende muito também das crenças bases que você tem. E as crenças até em notícias. Por exemplo, esse movimento anti-vacina. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Questão de política. Tá? Tem gente que acha que candidato B, independente do que faça, está certo. O candidato A, independente do que faça, está certo. Eu não concordo com essa bandeira. Eu julgo pela atitude das pessoas, independente de qual seja o candidato. E os fatos. Tá? Aí, ó, isso é uma crença. Tá? A Vanusa falando, é impossível eu querer trabalhar com minha filha com necessidades especiais. Isso é uma crença. Cabe a você questionar. Essa crença é funcional ou disfuncional? Eu questiono. Pode ser que seja mais difícil, tá? Mas pode ser que seja possível. Por que você fala que é impossível trabalhar? Porque dentro das condições de trabalho que você conhece, você se adequa ao seu modelo e fala, não, então é impossível fazer isso, porque eu tenho tal coisa para fazer. Só que se você tivesse conhecimento de formas de trabalho diferente que adequam à sua realidade, seria possível? Então, talvez o mecanismo é descobrir mais sobre formas de trabalho, encontrar uma forma de trabalho novo, se equipar, saber que você é capaz, saber que você tem capacidade, ver os fatos, os feitos que você realiza, os seus talentos, o seu dia a dia mesmo, e perceber, puta merda, eu sou capaz de fazer isso, então eu sou capaz de fazer aquilo lá. Eu já falei sobre essa técnica de associação, tá? Exatamente, essas crenças limitantes. Então, foi feita, por exemplo, uma pesquisa, não foi uma experiência, né? Na época da Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, foi disparado uma fake news de que soldados americanos
foram sequestrados e baleados mortos. Depois de um tempo, essa notícia foi desmentida, foi dito que ela era mentira. Tá? Os estadunidenses tiveram mais dificuldade de negar, muitos pegavam e continuaram acreditando mesmo depois que a notícia foi dita, essa notícia é falsa, não aconteceu, do que os alemães. Os alemães acreditavam, mudaram a crença. Mas com base no quê? Os alemães tinham uma base de ser contra a guerra. E os estadunidenses tinham uma base de ser a favor da guerra. Então eles iam buscar elementos que favorecessem a ideia base deles, enquanto o outro foi buscar coisas que favorecessem a ideia base dele. E aí tá. Então hoje em dia, com tanto de fake news que é falado sobre vacinas, sobre governo, sobre o que e muitas outras coisas, né? O fato está ali, mostrando que é mentira, mostrando que não aconteceu, mostrando um crime, e a pessoa não vê. Não é maluquice, parece? Tá? Aí, ó, essa é outra crença, Vanusa. Será que eu tenho capacidade? Entendeu? Isso também é uma crença. Eu vou falar mais pra frente de como questionar as crenças, tá? Entende? Então, tem que ter pressuposto base. Bases, né, para mudança de crença. Isso interfere. Por exemplo, sempre tem por aí pessoas com crenças de fim de mundo, né? Teve gente que falava que o mundo ia acabar em 2012, teve gente que falou que o mundo ia acabar em 2000, e faz tempo aí que tem grupos que vão falando que o mundo vai acabar. Né? Aí, quando o mundo não acabava naquele dia que eles falaram que ia acabar, eles usavam uma forma de argumentar que na verdade foi prorrogado, é porque aconteceu outra coisa. Então, por exemplo, candidato político X, é muito honesto, é muito bom, aí provar, fez tal crime. Não, mas não é bem isso, na verdade estão entendendo errado e não sei o que lá. Por quê? Com base na crença eu não estou querendo mudar, tá? Então, as crenças influenciam na sua vida 100%, e vai ser um ciclo que eu vou buscando elementos para reforçar a minha crença. Só que, gente, o que eu quero botar na cabeça de você é o seguinte: entenda que suas crenças, sempre, eu tenho, você também tem. Nós temos crenças disfuncionais. Todo mundo tem na vida, tá? E isso muitas vezes são crenças disfuncionais geracionais, né? De vinda de gerações. Então tem que aprender a questionar isso. Questionar isso. Porque a sua crença vai ser a mente. É o seu óculos. Se você coloca um óculos azul, você vai ver o mundo azul. Se você coloca um óculos embaçado, você vai ver o mundo embaçado. Se você precisa de óculos e não coloca óculos, coloca a sua armação, você não vê nada. Então a crença está voltada para a forma que você vê o mundo, as coisas que você acredita, tá? E o seu jeito de se relacionar consigo, com o outro e com o futuro. E muitas vezes essas crenças são passadas por experiências e por histórias. Como que suas crenças, né, adquiridas? As histórias, tanto as contadas verbalmente as que você vivencia. Quando as pessoas querem manipular a crença de alguém, incutir uma crença, um pensamento, uma fake news, conta-se toda uma narrativa, uma história. Então a história também de vida sua, as histórias que você assiste, as histórias que você escuta, influenciam nas suas crenças. Então cuidado com as histórias que você conta, com as histórias que você vive, com as histórias que você escuta, tá? Lembra que eu perguntei, para quem não estava, vou perguntar agora, para você, como que o mundo é? Isso é uma crença de mundo. E tem um pesquisador, Bowlby, que pesquisou sobre a teoria de apego, que ele fala muito de vínculo, de apego seguro, apego não seguro, e assim vai. Diz o seguinte: a forma que você vê o mundo, a forma de você se relacionar com o mundo, está totalmente ligado com a forma de você ver e se relacionar com a sua mãe. Então eu pergunto, como o mundo é para você? Como é se relacionar com o mundo? E aí eu pergunto, como sua mãe é para você? Quem a sua mãe é? Quem o mundo é? E as respostas geralmente tendem a ser similares, às vezes idênticas. O mundo é muito difícil, um lugar muito perigoso, cheio de ameaça. Como é relacionar com a sua mãe? É difícil, me sinto ameaçado. Isso é bem natural ver na clínica, tá?
Entende? E aí a Vanusa falou, né? Será que eu sou capaz? Será que realmente tenho capacidade? Isso aí pode ser uma crença de desvalor, tá? Então a gente sempre questiona que fatos que eu tenho que colaboram para confirmar que eu tenho incapacidade. Na verdade, se eu faço isso, aquilo, outro, se eu dou conta de viver minha vida, de cuidar da minha filha, de fazer tal coisa, então eu não tenho capacidade de fazer isso também, tá? Ah, e se eu trabalhar se eu for trabalhar, será que eu não vou estar abandonando minha filha? Isso é toda uma questão de crença. O que é o abandono para você? O que é trabalhar para você? O que é ter capacidade para você? Tá? Então o psicólogo ele sempre tem esse papel de questionar. Tá bom? Por que seria um abandono? Que fatos que você tem? O fato de você se sentir melhor, conseguir ter uma renda melhor para ela, e você ser uma pessoa melhor para ela, você conseguir recursos melhor para ela, isso é abandono? Isso é desamor? Não é. Tá? Deixar ela para trás. Então é sempre se questionar. A gente tem que se permitir se questionar. A gente tem que questionar nossas crenças. A gente tem que se dar o benefício da dúvida. A certeza, gente, só é construída com base na dúvida. Sem dúvida não se tem certeza de nada. Então eu tenho que colocar em dúvida as minhas crenças, os meus princípios, os meus valores. Eu me questiono, eu coloco à prova para fortalecer. Se eu tenho medo de me questionar, se eu tenho medo de me fortalecer com isso, de não questionar minhas crenças, meus princípios, na verdade é porque você não tem tanta convicção, você não tem segurança em si, você não tem segurança neles. E aí eu não questiono, eu não confronto, eu não jogo no chão uma coisa frágil. Eu não vou jogar no chão, não vou, né? Estou fazendo a analogia de questionar sendo um ato de jogar no chão. Eu não vou jogar no chão esse celular porque eu acredito que ele possa quebrar, então eu não vou jogar. Mas eu pego um pedaço de um pau de madeira, eu arrebento no chão, porque eu sei que ele aguenta, que ele não vai quebrar, que não vai ter dano. Entendeu? Então é a mesma coisa. Outra técnica que você pode fazer, se imagine fazendo aquilo que você acha impossível e veja como você se sente. Eu acredito que falar em público é muito ameaçador, as pessoas vão rir de mim, eu não consigo. Imagine você falando em público e sendo bem. Imagine você falando em público e indo mal. Se imagine nas situações. Né? Se você não consegue nem imaginar, é um sinal de que essa crença está muito limitante. Se ela te limita a ponto de não conseguir imaginar, pelo amor de Deus, hein? Terapia para você é urgente. Vamos conversar, marca uma sessão aí comigo. Tá? Uma mentoria, uma orientação que a gente conversa. Outra coisa, não personificar. Ou seja, pegar essa crença, minha crença, né? Minha forma de ver é assim, pronto. Eu sou assim mesmo e não mudo. Essa é minha forma de ver o mundo. Não. Essa é a forma atual que você está vendo, mas não é a sua forma. Você pode mudar isso. Então você despersonifica. Ai, minha garganta. Você não fica falando que é meu, que eu sou desse jeito, que essa é a única maneira. Entenda que não existe só uma maneira para fazer as coisas. Se questione. Tire de você, se possibilite ter uma experiência diferente. Tá? O que vocês estão achando disso? Aqui, ó, tem como identificar crenças nucleares. Tem um exercício aqui. Então você se pergunta, se identifique quem eu sou. Na verdade, você faz uma pergunta, né? Sou, tarararará. Você complementa. Anota isso aí para você fazer mais tarde. Sou, tarararará. Anota. Veja o que você fala. Sou. Os outros são, tarararará. O mundo é, tarararará. Isso vai determinar muito suas crenças nucleares. Tá? Isso é um exercício simples. Você não acha simples? Pois é, um exercício simples. Como você faz para chegar na sua crença nuclear com base nas suas experiências e com base nos seus pensamentos? Vou te ensinar. Então vai ter uma situação, tá? Por exemplo, não consegui cobrar uma pessoa. Não consegui pedir desculpa. Não consegui perdoar. Porque estou falando de crença limitante. Né? Então você vai falar com a situação. E aí você se pergunta, o que isso significa sobre mim? Se verdade, com base na resposta. Se verdade, o que isso significa sobre mim? Se for verdade, o que isso significa sobre mim? E você vai descendo. Eu não perdoo ninguém, tá? E o que isso significa sobre você? Que eu tenho dificuldade de perdoar. E o que isso significa sobre você? Que
talvez seja rancoroso. E que isso significa sobre você? Que eu fui muito machucado na vida? E que isso significa para você? Que na verdade eu tenho medo de se machucar de novo? O que isso significa para você? Se for verdade, não, o que isso significa sobre você? Que na verdade eu sou indefeso e não me acho capaz de me defender. Entendeu? É mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? Você vai perguntando, o que isso significa sobre mim? O que isso significa sobre mim? E você vai chegando lá na raiz. Você pega o pensamento e vai chegando na raiz. Só que isso só funciona se você ser sincero, se você se questionar de fato. Tá? O que vocês acharam dessa técnica? Uma técnica de seta descendente. A gente pega aquilo ali e vai falando. Vai questionando, tá? Então, como ocorre também a formulação de crença? Isso vai acontecer de maneira automática aí na sua infância. Uma situação vai trazer a sua, a forma de ser, de se comportar. Então, por exemplo, viveu num relacionamento com os pais que brigavam demais. Você desenvolve que casar não é bom, casar é muito complicado, casar é difícil, então não quero casar, porque casar é ruim. E aí eu não me relaciono, nenhum relacionamento vai pra frente, porque se eu não quero casar, o objetivo de todo relacionamento final é casar. Vou amizade, vou conhecendo, sei lá, alguns ficam, outros não, namoro, noivo e casam. Se eu não quero casar, e eu estou namorando, mas eu não quero casar, que chance que esse relacionamento tem de ir pra frente? Não vai pra frente, porque vai ficar só na troca ali superficial, mas vou ficar ali com um ou com o outro e num caso. Só que isso pode trazer um vazio existencial, isso pode trazer algum ou não, depende, E aí, então, situação vai trazer suas crenças centrais. As crenças centrais vão trazer seus pensamentos. Os pensamentos trazem o sentimento vai trazer o comportamento, que vai trazer as sensações corporais. E assim vai, Outra forma que você pode pensar, tá? Outro exercício que você pode fazer. Gente, se você quiser ter acesso a esse exercício depois, me chama no privado, tá? Que eu te oriento. Eu posso te passar os exercícios para você fazer, ou você pode entrar em contato comigo para marcar uma sessão para você conhecer as suas crenças, tá? Que nessa live vai ser difícil. E se você quiser saber mais, se você quiser também ter acesso às outras lives, ter acesso mais fácil comigo, querer ser lembrado e tal, é só falar que eu quero ser lembrado, tá? Vou colocar aqui as pessoas que quiserem ser lembradas, que eu coloco no grupo da live. Tanto para ser lembrado, tanto para ver a reprise. Tá? Beleza? Tô falando do outro exercício, Dados relevantes sobre sua vida. Coloca coisas relevantes sobre sua vida, tá? Crenças. Quais são os pensamentos que mais vêm? A forma de você ver o mundo, de julgar as coisas, de definir certo ou errado, possível ou impossível, tá? E aí você vai anotando os seus pressupostos, que são pensamentos, crenças intermediárias, que estão ali entre a base da base, e as crenças nucleares são a base, os princípios. Crenças intermediárias vão estar ali que são mais fáceis de mudar. E as suas estratégias compensatórias, o manejo que você faz de manter ou lutar contra essas crenças. E aí você vai anotando situação, pensamento, significado, emoção, comportamento e resposta fisiológica. Ou seja, situação, briguei na rua, não consigo perdoar alguém, não consigo cobrar. Situação, tá? Pensamento, qual é o pensamento que veio? O que isso significa sobre você? O significado de pensar isso? Qual a emoção, qual a sensação que veio? Qual o comportamento que você teve e qual resposta? Como seu corpo reagiu? Você suou, você ficou nervoso, você ficou quente, dor no estômago e assim vai. Tá? Então são essas as técnicas. Para quem quer, tá, saber mais, mapear quais são o seu estilo de crença,
Eu tenho inventado um questionário de crenças pessoais aqui para a gente mapear isso, que não dá para aplicar agora porque são 126 perguntas. Eu uso isso em terapia, né? Mas eu posso mandar para você, se você quiser, é só entrar em contato. E se quiser que eu aplique em você, a gente marca um dia para aplicar, tá? Sem problemas. E aqui, cadê outro exercício? Não, outro exercício é esse aqui. Tá? Identificando suas crenças sobre a tarefas de autoajuda, por exemplo, né? Aqui, ó. Detesto escrever essas coisas. Eu nunca fui uma pessoa de manter registros. Eu uso isso aqui como ferramenta das pessoas que estão resistentes a fazer o processo de terapia, que tem que fazer anotação. Aí tá isso aqui, ó. Discordo fortemente, discordo, concordo, concordo fortemente. Ou seja, de 1 a 4. Quanto que você concorda com isso? Ah, não tem motivação e disciplina para fazer esse tipo de terapia. Ah, isso é muito difícil. Deve haver um modo mais fácil de superar essa ansiedade. Fazer ao menos um pouco de tarefa de casa é melhor do que não fazer nada. Então isso são padrões de pensamento, isso são crenças. E a gente vai mapeando. Então, suas crenças se manifestam com seus padrões de pensamento. Aprenda a questionar elas. Se imagine fazendo as coisas que você acha que não consegue fazer. Então, trabalhe com a sua imaginação. E despersonifique. Não fique, isso é meu, eu sou assim, eu não mudo. Tá? Busque trabalhar sua autoestima, busque se equipar, busque ter novas experiências. Para mudar a crença, sempre o estímulo vai ser de fora. E sozinho você não consegue mudar a crença. Sozinho você não consegue. Você tem que ter um auxílio, você tem que ter uma terapia, você tem que ter um tutor, você tem que ter um livro, você tem que ter alguma coisa, tá? Novas experiências, ok? Então, se questione. O que você pensou sobre suas metas de ano novo? O que te impede? Quais são os seus padrões de pensamento que te impedem, te distanciam, acham isso impossível? Quais são os seus padrões de pensamento que te possibilitam, que te ajudam? Será que isso é o melhor que você poderia pensar? Será que você não poderia ter planejado mais? Será que você não é capaz de mais? Será que você não é merecedor de mais? Será que você não consegue conquistar mais? Tudo isso são questionamentos que eu deixo para você pensar. Tá? Não consigo perdoar, não consigo relacionar bem com a pessoa de tal. Não consigo lidar bem com tal situação, não consigo lidar bem com separação, não consigo lidar bem com brigas, não consigo lidar bem com abandono, não consigo. Entendeu? Será que você não consegue lidar bem mesmo? Que prova, que fatos você tem para isso? Isso é real ou não é? Cuidados com o ciclo que retroalimenta as crenças. Tá? Então é isso. Ficou alguma dúvida? Deixa a pergunta aqui agora. Tá? Deixa aqui nos comentários. Podem falar comigo. Tá bom? E me diz aí o que vocês acharam disso, dessa live sobre crenças, o que vocês querem saber mais sobre crenças. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais, fiquem à vontade, pode entrar em contato, pode me chamar, seja para uma conversa informal, seja para marcar sessão, seja para indicar alguém, tá? Fique à vontade, eu sou um psicólogo bem de boa. Acho que vocês já aprenderam, acho que vocês já sabem disso, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Mais uma noite, tá? Essa live vai ficar salva. E se você quer ser lembrado da live, se você quer ter acesso a essa gravação ou assistir as outras lives que você não assistiu, tá? Fala assim: eu quero ser lembrado. Eu vou anotar seu nome aqui e vou te lembrar, tá bom? Compartilhem, gente, que toda segunda-feira tem live com seus amigos, tá? Fale com seus amigos, com os seus familiares. Eu quero ver essa live cheia. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas é bom a gente nutrir um tempo, tá? Tem pessoas que reclamam que não tem condição financeira, mas isso aqui é uma terapia praticamente. Não é uma psicoterapia 100%, mas é uma terapia gratuita. Então a gente tem que se nutrir de conhecimentos gratuitos. Tá bom? Então é isso. Beleza, Merdil, já anotei seu nome aqui. Eu vou colocar você no grupo
tanto no grupo que você tem acesso às outras lives, tá? Tanto no grupo aqui para você ser lembrada. Toda hora que começa a live, eu mando o link e é só entrar. E eu mando antes também para lembrar. Tá bom? Então, muito boa noite para quem ficou comigo aqui até o final. Parabéns para vocês e bom ano novo, que vocês possam ter uma experiência de ano diferente, que esse ano seja melhor do que o ano passado e que a gente possa crescer, continuar crescendo junto esse ano. Se você quiser receber as atividades de questionamento de crença, tá? Eu mando para você, tá bom? O inventário, o que for. Estou disposto a ajudar vocês no que for preciso, tá? Então é isso. Boa noite, até mais e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.